O tema do encontro deste ano será inovação na formação de professores, focando em ciências agora na parte da manhã e em matemática na parte da tarde. Para fazer a introdução dos temas, teremos o professor Paulo e também convido a professora Paula Lozano para se juntar à mesa. Paula Lozano. Bem lembrado, bem lembrado. Paula Lozano é pedagoga, doutora em Política Educacional pela Universidade de Harvard e mestre em Educação Comparada pela Universidade de Stanford. É diretora do Programa de Especialização Docente, PED Brasil, do Centro Lehman da Universidade de Stanford. Foi professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pós-doutoranda na mesma instituição. Trabalhou no Escritório Regional de Educação da Unesco para a América Latina e Caribe, em Santiago, no Chile, e é membro do Comitê Técnico Mundial da Unesco para Políticas Docentes. Sua pesquisa está relacionada às políticas educacionais comparadas, currículo e formação de professores. Passaria a palavra para a Paula, mas antes apenas dizer a vocês que ela fará uma introdução do que é o PED Brasil, e durante a tarde nós teremos os momentos para responder as perguntas, que já podem ser feitas e encaminhadas para a nossa equipe, mas a discussão sobre isso se dá durante a tarde, especialmente na última mesa. Paula, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite de apresentar o PED Brasil nesse seminário, junto com a equipe que vai continuar essa apresentação no período da tarde. Mas, acima de tudo, eu queria agradecer a confiança que me foi depositada pelo professor Martin Carnoy, pelos diretores do Centro Lehman de Stanford, ao me convidar, para coordenar um projeto tão ambicioso, tão complexo, mas de um tema tão central para o futuro do nosso país, que é a formação de professores. Queria agradecer também à Fundação Lehman, ao Jorge Paulo Lehman. Eu fui uma das 75 brasileiras financiadas pela Fundação em Stanford e trabalhei diretamente nesse projeto. Os nossos professores, eles são constantemente culpabilizados pela baixa qualidade da educação. E, de maneira muitas vezes simplista, as políticas educacionais acreditam que basta pressionar ou incentivar para que eles melhorem a sua prática. O que não se leva em conta nessas políticas é que muitos desses professores, apesar de uma imensa vontade de acertar, não receberam uma formação adequada para entregar um bom ensino. E mesmo quando as políticas e projetos decidem focar na sala de aula, no geral, busca-se soluções muito rápidas e milagrosas para resolver o problema. Agora, vamos parar para pensar. Ninguém aprende a ser médico e a realizar uma cirurgia cardíaca entrando na internet e fazendo um curso online. Ninguém vira médico, assume um bisturi apenas porque é uma pessoa inteligente, uma pessoa motivada, uma pessoa cheia de boas intenções. Países sérios, países desenvolvidos, centros de excelência educacional tratam seus professores como profissionais, assim como tratam seus médicos. Uma premissa do PED Brasil é de que a docência é uma profissão que demanda uma formação específica e rigorosa. Então, vamos começar. Mas o que é o PED Brasil? O PED Brasil é um programa de especialização no ensino de matemática, desenvolvido pelo Centro Lehman de Stanford, com o apoio da Fundação Lehman, e baseado nos pilares e nas práticas do Programa de Formação de Professores da Universidade de Stanford, que é chamado de STEP, esse programa. O STEP ele é uma referência na formação de professores dentro dos Estados Unidos, mas também no mundo, graças à qualidade do seu programa. Além da liderança do professor Martin Carnoy, que é diretor do Centro Lehman, da minha coordenação, o projeto também conta com a mentoria da professora de Stanford, Rachel Lotan. Ela esteve à frente do STEP por 15 anos, dirigindo o programa, e o PED Brasil teve a sorte de contar com o seu vasto conhecimento teórico e prático e toda a sua experiência em formação de professores desde o início, em 2015. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o poder da Rachel Lotan no período da tarde, então não percam. A professora Pia Young,
americana de nascimento, mas brasileira de coração. Também nos trouxe a sua vasta experiência na formação de professores na Universidade de Sacramento, ex-aluna da Universidade de Stanford. Cristina Dance, ex-aluna do STEP, professora do STEP, atualmente trabalhando junto à professora Joe Bowler, nos brinda seu conhecimento no ensino da matemática. Mas a gente também tem a nossa prata da casa, né? Bárbara Born, que atua como professora e formadora de professores no Brasil. Hoje ela é Lehman Fellow, aluna de doutorado de Stanford, e está pesquisando formação de professores e atuando no PED Brasil. Fernando Carnaúba, Mila Molina, vocês vão conhecer todos eles hoje à tarde, são 2 empreendedores educacionais que encararam o desafio de fazer acontecer e garantir o sucesso do PED Brasil aqui, junto às instituições que eu vou apresentar para vocês. São 7 universidades parceiras, em 6 lugares diferentes do Brasil. UniBH e São Judas, do Grupo Ânima, Senec, Unijorge, Faculdade SESI e UVA. UVA e Universidade Positivo, além da Secretaria de Educação de Pernambuco. Então, a gente está falando de Belo Horizonte, Uberaba, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Recife, Pernambuco. Vocês vão ter o prazer de conhecer e comprovar a competência e a qualidade de cada uma dessas equipes hoje à tarde. Esses são os verdadeiros protagonistas desse projeto, então não percam. São eles que têm o poder de transformar a formação de professores no Brasil, porque são eles que estão formando os professores no nosso país. Eu queria agradecer aos membros das equipes, aos líderes dessas instituições que estão aqui presentes. Obrigada por acreditar e embarcar no nosso sonho. O primeiro objetivo do PED Brasil é o de criar um curso de formação de professores que seja baseado nas melhores pesquisas e nas melhores práticas sobre como se prepara professor. Então, a gente foi buscar esse conhecimento. E o que ela nos diz sobre como formamos os nossos professores? Quais são as perguntas que essas pesquisas buscam responder e que trazem conhecimentos para o desenho e para a implementação do PED no Brasil? Como os professores aprendem a ensinar? A pesquisa nos mostra que existe uma base de conhecimento para o ensino, que representa o que os professores devem saber e devem ser capazes de fazer. E é a partir dessa base de conhecimento que nós construímos o currículo do PED Brasil. Quais são as metodologias que a gente deve usar no momento de formar um professor? Como um professor aprende a ensinar? Como melhoramos a sua prática? Existe um vasto campo de pesquisa e de prática nesse tema, e é muito, muito desconhecido no Brasil. No geral, né, quando a gente entra numa sala de aula de formação de professores, a gente vê um professor fazendo uma palestra para os alunos. O PED Brasil bebeu dessa fonte para trazer a pedagogia do modelamento, do estudo de caso, do microensino, das filmagens e observações de sala de aula com feedback para os professores. Qual é o papel que a prática tem que ter na preparação dos professores? Basta entrar numa sala de aula e observar qualquer professor para eu aprender a ser professor? Como uma instituição formadora tem que se relacionar com a escola de educação básica para garantir uma experiência de excelência e de qualidade para aquela pessoa que está se formando como professor? Bebemos da experiência de sucesso do STEP, do curso de formação de professores de Stanford, para desenhar o nosso modelo de mentoria. Muito rapidamente, mais importante do que apenas trazer essa literatura para o debate brasileiro, é importante ajudar as instituições formadoras no Brasil a colocar em prática o que o resultado dessas pesquisas nos mostra. E esse foi o nosso maior desafio. Como aplicar as evidências da pesquisa num contexto complexo, cheio de restrições, adverso e limitações, como é o caso brasileiro. Então, eu já passei aqui para o slide que mostra como a gente traduziu tudo isso que eu falei para vocês num currículo. O PED Brasil é um programa de 10 módulos. Na sua fase piloto, que é a fase que nós encontramos agora, ele é um programa de especialização de 480 horas destinado a professores de matemática que estejam atuando numa sala de aula de uma escola pública ou privada.
Eu não vou me aprofundar nos detalhes do currículo, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção que ele não se parece com currículos tradicionais de formação de professores. Esse currículo que está aí, ele parte do que a pesquisa chama de base de conhecimento para a docência. Portanto, o conteúdo e as habilidades desenvolvidas em cada módulo estão buscando refletir os que os professores devem saber e ser capazes de fazer para ser um excelente profissional de ensino. O conteúdo presente em cada módulo tem o que chamamos uma dimensão acadêmica. Por exemplo, no caso do módulo de gestão de sala de aula, o que seria um conteúdo acadêmico? Aprender sobre o que a pesquisa diz e a prática nos diz sobre como aumentar o engajamento dos alunos, como organizar a disposição das carteiras, como lidar com comportamentos desafiadores de alguns alunos. Mas a dimensão clínica ou a dimensão prática, ela representa a capacidade do professor de aplicar esse conhecimento em uma sala de aula. Portanto, tudo o que acontece nesse módulo tem que garantir essa conexão, ou essa coerência entre as duas dimensões. O que significa isso? Todos os trabalhos parciais, todos os trabalhos finais, todas as filmagens que a gente vai fazer na sala de aula desse professor que está aprendendo, devem ser evidências de que esse professor é capaz de fazer uma boa gestão de sala de aula. Ele não demonstra que é bom em gestão de sala de aula fazendo uma resenha de livro ou comparando a teoria de 2 diferentes autores. Mas, por exemplo, elaborando um plano de gestão de sala de aula, implementando esse plano e trazendo um vídeo da sua aula para debater e refletir com seus colegas. O segundo objetivo está relacionado com a ideia de construção de capacidades dentro de cada uma das instituições parceiras. E esse objetivo é muito caro para nós, e vocês vão poder observar ele como se a gente alcançou parcialmente, hoje à tarde, conhecendo essas instituições. Ao aprender uma nova maneira de formar professor, a gente quer ajudar essas instituições formadoras a se transformarem em centros de excelência em formação de professores no Brasil. Agora, traduzir a pesquisa numa linda carta de intenções que sirva de preâmbulo para o projeto pedagógico que vai ser entregue ao MEC não é suficiente para mudar a formação de professores no Brasil. A qualidade de um programa não se materializa somente porque temos uma concepção XYZ, porque acreditamos em algumas coisas. A qualidade tem que ser tangível. Portanto, parte do processo de fortalecimento das instituições passa por entregar a elas o desenho curricular e um conjunto de materiais de apoio, programas detalhados de módulos, bibliografias, tradução de material, quando necessário, quando não tem bibliografia, sobre aquele tema no Brasil. Quais serão os trabalhos finais que serão capazes de trazer essa evidência que conecta a dimensão clínica e a dimensão prática? Quais são os critérios de correção desses trabalhos? Quais os padrões profissionais, docentes, que regem o PED Brasil? O que a gente quer atingir com cada uma das pessoas que passam por esse programa? E que serão usados para avaliar o professor em suas várias dimensões e também para ajudá-lo a continuar melhorando como profissional de ensino. Além disso, a gente também conta com a parceria de uma empresa de tecnologia brasileira, que também é apoiado pela Fundação Lema, Cantum, ex-Replay for Me, algumas pessoas conhecem por esse nome, no desenvolvimento de um aplicativo de filmagem de aula e com ferramentas de observação e plataforma de feedback que está sendo utilizada no nosso programa. Só a elaboração desse conjunto imenso de materiais e ferramentas práticas que eu elenquei para vocês já seria um grande aporte para a formação de professores no país. No entanto, a gente está querendo criar capacidade nessas instituições. Então, nós estamos formando todo o corpo docente das instituições parceiras. Nessa semana, está ocorrendo a 4ª semana de formação do PED Brasil, para um grupo de aproximadamente 70 pessoas. Nós também criamos grupos de trabalho para planejar cada uma das 120 aulas do PED Brasil. Queremos, com isso, que as instituições parceiras se apropriem, de fato, dessa nova tecnologia de formação de professores e se transformem. Mas essa quebra de paradigma demanda muito tempo e esforço, como vocês devem imaginar. O último objetivo tem a ver com o foco desse piloto
que é o ensino da matemática, e a capacidade dos nossos professores de ensinar e engajar seus alunos numa disciplina tão central para o futuro do nosso país. Nos inspiramos no trabalho da professora de Stanford, Jo Boaler, uma educadora matemática, que dá aulas no programa STEP. Junto com o trabalho da professora Jo Boaler, a gente está trazendo um conjunto importante de pesquisa sobre o currículo de matemática, as práticas matemáticas e o seu ensino. Queria dizer que esse livro da Jo Boaler está sendo traduzido também pela Artimed, em parceria com o Instituto Siddhartha. O Instituto Siddhartha também é um parceiro do PED Brasil e faz parte da bibliografia do nosso módulo de matemática. Isso tem o potencial de contribuir não apenas para o debate sobre a formação de professores na área de ensino de matemática, mas também a discussão curricular no Brasil, que é tão central nesse momento que a gente ainda está debatendo a Base Nacional Comum. Vocês vão ter oportunidade de experimentar e ver em primeira mão a forma inovadora de ensino de matemática na parte da tarde. Vocês vão participar de uma atividade, então não percam. Tá? Para finalizar, eu queria voltar ao que eu comecei a falar no início. Fortalecer e valorizar a profissão docente significa entregar uma formação rigorosa, uma formação profissional, uma formação exigente, uma formação atualizada e alinhada com o que tem de mais avançado do mundo. Mas a gente tem que fazer tudo isso vinculado ao nosso contexto e à nossa necessidade. Não podemos usar a nossa realidade para nivelar para baixo. A gente sabe que é difícil, mas esse não é o caminho. Sabemos que não é fácil, estamos enfrentando vários desafios agora na implementação das primeiras turmas do PED Brasil, que se iniciaram em março. Mas é muito importante não perder de vista a nossa meta, onde a gente quer chegar. Por isso, eu quero agradecer mais uma vez os pioneiros do PED Brasil, a equipe de coordenação e todas as instituições parceiras, a Fundação Lehman, o Instituto Siddhartha, Cantum, que estão nos ajudando a materializar a nossa ambição de profissionalizar a docência no Brasil. O PED Brasil é apenas uma pequena semente, mas ela é muito poderosa na mudança da formação de professores que nós estamos começando a plantar no nosso país. E eu espero muito que dê frutos. Obrigada.